aleluia, 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 aleluia. Eu sou o bom pastor, diz o Senhor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: as minhas ovelhas escutam a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Como meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos assentar? Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício e nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Vamos cantar esse refrão? Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício e nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Irmãos e irmãs, estamos hoje celebrando o quarto domingo da Páscoa, que é conhecido também como o Domingo do Bom Pastor. E foi por isso que nós cantamos isso no Salmo, no seu refrão. Foi por isso que nós ouvimos isso no final da segunda leitura, retirada do livro do Apocalipse. E de maneira muito especial, coração da liturgia da palavra, ouvimos no Evangelho um trecho retirado do capítulo 10 do Evangelho de São João, cujo todo o capítulo é chamado o capítulo do Bom Pastor, aonde Jesus vai dizer: eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Então, antes de nós entrarmos no texto do Evangelho de hoje, eu queria fazer com vocês uma breve contextualização, para que a gente possa entender e tirar da palavra de Deus todos os ensinamentos que ela tem para nos oferecer. Aqui na nossa região, no Goiás, nós não temos muito hábito de criar ovelhas, mas na época de Jesus, o animal que você mais encontrava pelos campos de todo Israel eram as ovelhas. Aqui nós temos o hábito de criar o porco, a galinha, a vaca, não é? Mas nós não temos o hábito de criar ovelhas. Então na época de Jesus era diferente. Eles não tinham como nós o hábito de criar estes animais, mas o hábito da cultura
era as ovelhas. E Jesus sempre quando queria dizer um discurso de fé importante para o povo, Jesus quando queria ensinar um conteúdo de fé para os seus discípulos, o que Jesus fazia? Ele utilizava de elementos da cultura do cotidiano do povo. Porque a partir do momento que ele utilizava um elemento que era conhecido a todos, logo o povo entendia a mensagem que ele estava querendo transmitir. O povo compreendia os seus ensinamentos. Então, ele vai utilizar esta metáfora do pastor e da ovelha, porque era muito conhecido pelo povo da sua época. E mesmo que não seja da nossa cultura, do nosso hábito, eu acredito que aquilo que Jesus vai trazer no evangelho de hoje, também é muito acessível a nós, não é? Porque pode ser que você nunca tenha trabalhado com criação de ovelhas, mas você já viu uma ovelha, não é? Já teve a possibilidade de ver como o pastor cuida das suas ovelhas. E estes detalhes são importantes neste contexto, porque agora nós vamos entrar no texto e nós vamos tirar dele os ensinamentos que Jesus quer transmitir, não só aos discípulos da sua época, sobre o bom pastor, mas que Jesus quer transmitir a cada um de nós que estamos aqui nesta igreja e viemos participar dessa Santa Missa hoje, tá bom? Então eu quero te convidar a pegar o seu folheto, retomar o texto do Evangelho. O Evangelho de hoje é um trecho bem curto, não é? Porém é bem denso, tem muitos ensinamentos. Então nós vamos tomar o primeiro versículo, o versículo 27. Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 27. Vamos ler juntos? Naquele tempo, disse Jesus: as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Vamos parar por aqui. A ovelha é um animal que tem a visão muito limitada. Ela não consegue ver muitos metros além para frente, porque a sua visão é curta. A visão da ovelha não é uma visão boa, forte. Porém, a ovelha tem um ouvido muito afiado. A audição da ovelha é muito aguçada. Então, como ela não pode ver o horizonte muito longe, não é, dos seus olhos, a sua visão é reduzida, é limitada. Qual é o recurso que o pastor utiliza para conduzir as ovelhas? Através do ouvido. Porque a visão sendo limitada, o ouvido é muito aguçado. Então, as ovelhas às vezes não conseguem ver o pastor que está longe, devido à sua visão. Mas elas tendo o ouvido muito afiado, o que elas reconhecem? A voz do pastor. E reconhecendo a voz do pastor, elas não se deixam levar pela voz dos ladrões, dos assaltantes. E olha como é interessante nós tomarmos este elemento da ovelha no evangelho de hoje, para compreender a nossa relação de fé com Jesus. Nós somos considerados as suas ovelhas, porque nós também temos uma visão muito limitada, porém o nosso ouvido é muito afiado. Vocês já pararam para observar isso? Não é? De repente está lá em casa, hoje é dia das mães, a mãe está lá no quarto, e de repente ouve um filho falando dela lá na cozinha. Logo ela já dá o grito, não é? O que vocês estão falando de mim? Eu estou ouvindo. Por quê? Porque o ouvido é muito afiado.
E esta metáfora da ovelha é para nos ensinar alguns conteúdos de fé. Primeiro, o poder da palavra que nós temos a possibilidade de acolher. A palavra que nós temos a possibilidade de acolher e que nos possibilita reconhecer a pessoa pela voz. Antigamente tinha a mania de passar trote pelo telefone. Vocês lembram? Às vezes a pessoa, ligava na casa do pai e da mãe, mudava a voz para fazer uma brincadeira. Mas muitas vezes o trote não dava certo, por quê? Porque quem atendia o telefone reconhecia a voz de quem estava falando e dizia: larga de ser bobo, fulano, porque eu sei que é você. Então, reconhecer a voz do outro só é possível a partir do momento que você tem o quê? Intimidade. Só é possível você reconhecer a voz do outro a partir do momento que você tem convivência. Porque se é uma pessoa estranha, com quem você nunca conviveu, com quem você nunca falou, com quem você nunca teve uma relação de proximidade, pode ser que ela te ligue e que você não reconheça. Por quê? Porque o reconhecimento da voz do outro pressupõe intimidade, pressupõe convivência, pressupõe uma relação de aproximação. E por que o padre está dizendo isso? Porque Jesus no Evangelho começou dizendo: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Então, se a ovelha tem uma visão limitada, e ao mesmo tempo tem uma visão, uma audição aguçada, na convivência que ela vai tendo com o pastor, o que vai acontecendo com ela? Ela vai aprendendo a voz do pastor. E a partir do momento que ela está numa pastagem, e o pastor chama, o que vai acontecer com a ovelha? Ela vai obedecer, porque ela reconhece a voz do pastor. Se chegar um ladrão, um assaltante que quer roubar a ovelha e dá o comando para ela, a ovelha não sai do lugar, porque ela reconhece que aquela voz não é a voz do pastor. Agora vamos pegar este conteúdo e vamos trazer ele para a nossa realidade. Eu tenho reforçado isso em muitas pregações que eu faço aqui na paróquia. Vocês já pararam para observar o quanto o nosso mundo é barulhento? Vocês já pararam para observar o quanto nós estamos condicionados ao barulho? Eu entro no carro, a primeira coisa que eu preciso fazer? Ligar o som do carro, não é assim? Eu chego em casa, a primeira coisa que eu preciso fazer? Ligar a televisão. Vou para o trabalho, de repente vou a pé ou vou de ônibus, já tenho que pegar o foninho, ligar no YouTube, ligar no Spotify e colocar onde? No tuk-tuk do ouvido. Antigamente as pessoas, quando andavam de ônibus, elas faziam amigos, não é? Dentro do ônibus, indo para o trabalho, indo para o estudo, no ponto de ônibus. Hoje em dia já não se conversa mais, porque os que não estão com o foninho do ouvido no tuk-tuk estão com a caixinha. Vocês já andaram no Exanguera? Já viu tanto de gente que vai com aquelas caixinhas, não é? Ligadas à bateria, com aquele som insuportável. E por que o padre está falando isso, minha gente? Porque nós hoje estamos sendo moldados por este barulho externo. Nós somos condicionados a movimentos, a ruídos,
há sons que vai mexendo conosco a todos os momentos, e já tem muitas pessoas que estão tão condicionadas ao barulho, que são capazes de dormir com o fone no ouvido, não é? E a partir do momento que eu permito com que esses barulhos, esses ruídos, estas vozes, estes sons, tomam conta do meu ouvido, o que vai acontecer? Eu vou me tornar uma ovelhinha afiada em reconhecer a voz do mundo. E aí quando Jesus fala comigo, eu já não entendo. Por quê? Porque eu já não sou mais capaz de reconhecer a sua voz. Porque, como eu dizia, nós somos capazes de reconhecer a voz de uma pessoa a partir do momento que eu tenho convivência, que eu ouço a voz daquela pessoa com frequência. E a partir do momento que eu me distancio de Jesus, e que eu permito com que os barulhos do nosso mundo moderno invadem os nossos ouvidos, eu já não sou mais capaz de ouvir Jesus, o bom pastor, que fala comigo. E a partir do momento que eu não reconheço a sua voz, eu não terei a possibilidade de fazer o próximo passo. Porque no primeiro versículo, aquelas ovelhas são capazes de escutar a minha voz, e escutando a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então a consequência de ouvir a voz do Senhor, que é o nosso bom pastor, e de reconhecer que é Ele que está falando conosco, me leva a tomar a decisão de fazer o quê? De segui-lo. Mas quando os meus ouvidos estão tampados para o que é deste mundo, quando os meus ouvidos não se abrem mais à palavra de Jesus, eu já não reconheço que é Ele a falar comigo, e não reconhecendo a voz dEle, eu não terei a capacidade de segui-lo. Então, aquele que escuta. Depois, o que conhece. Jesus vai dizer: eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. O conhecimento que Jesus fala no Evangelho de João, não é um conhecimento exterior, como nós podemos conhecer as pessoas pelo nome, pelo jeito da roupa que ela gosta de vestir, pelo seu perfil físico. Não. O conhecimento que Jesus nos fala no Evangelho de João, é aquele conhecimento que pressupõe uma intimidade interior do coração. Então, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Então, este conhecimento pressupõe uma realidade íntima, interior do coração. E a partir do momento que as ovelhas conhecem o pastor, e o pastor conhece as ovelhas pela via da intimidade, esta relação se torna como a relação do pai com o filho. Jesus termina o Evangelho dizendo: eu e o Pai somos um. Eu conheço o Pai e o Pai me conhece. Por que Jesus fala isso? Porque Ele quer nos ensinar que na mesma relação que está o Pai com o Filho, é a mesma relação que o Filho quer estar com cada um de nós, que somos as ovelhas do rebanho de Jesus. E este conhecimento, que pressupõe interioridade, vivência íntima, nos leva para a verdadeira liberdade que o nosso coração anseia, que o nosso coração deseja, porque o objetivo do pastor é dar a vida pelas suas ovelhas. Não é ter as ovelhas como posse, porque hoje, se nós tivermos uma rocinha, e lá tiver vaca, cavalo, porco, nós olhamos os animais como uma propriedade nossa, não é? Esse porco me pertence,
esse boi me pertence, esta vaca me pertence, como uma propriedade sua, como um bem seu. No Evangelho é diferente. O bom pastor não tem as suas ovelhas como uma propriedade, como uma posse, como um bem material seu, não. A relação que o pastor tem com a ovelha é uma relação de conhecimento, no viés da interioridade, no viés da intimidade, para possibilitar à ovelha a liberdade de conhecer a vida de Deus que somente Jesus pode nos oferecer. E aí hoje nós estamos celebrando o Dia das Mães, e eu quero pegar este conteúdo do Evangelho, do conhecimento que o pastor tem com as ovelhas, para falar da relação que as mães têm com os filhos. Na dimensão humana, a relação mais íntima entre as pessoas não se dá no viés do casamento entre o marido e a esposa. Na dimensão humana, a intimidade mais íntima, sendo redundante aqui, mais profunda, é na relação da maternidade, da mãe para com o filho e do filho para com a mãe. Tem algumas mães que quando vê o filho sofrer, chega e fala: padre, eu estou com uma dor no coração. Não é uma dor física que se resolve com um remédio, mas é uma dor da existência, que é simbolizada na dimensão dos afetos pelo coração. Por quê? A intimidade, a relação é tão próxima, é tão íntima que a mãe tem com o filho, que às vezes o filho não chega nem a dizer para a mãe o que está passando, mas a mãe sabe pelo olhar, sabe pelo semblante, sabe pelo jeito do filho. E muitas vezes as mães pensam que os seus filhos são propriedades suas. Muitas mães nessa intimidade, às vezes até na vivência desse cuidado, dessa dedicação, acha que o seu filho é um bem material seu. De repente você é uma mãe tão cuidadosa, mas ao mesmo tempo é uma mãe tão possessiva, não é? Como diz o ditado goiano, é aquela galinha que não pode deixar um pintinho sair fora do puleiro. Por quê? Porque ele já acha que o filho está sendo ameaçado, que ele vai correr risco, se ele não fizer o que você quer, de repente não vai ser o melhor para ele, e você vai se tornando uma prisioneira, uma refém desta relação, que no seu princípio é positiva, do cuidado, da responsabilidade, do amor, mas o segundo passo já é prejudicial, que é quando a mãe imagina que o filho é posse, é propriedade, pertence a você. Não, o seu filho e a sua filha pertence a Deus, e Ele te deu de presente para você cuidar, mas nós somos criados por Deus, como nos diz a Escritura, somos a imagem e semelhança de Deus. E olha como é interessante o Evangelho do Bom Pastor cair no Dia das Mães. Por quê? Porque o Evangelho do Bom Pastor precisa ensinar as mães a amar os seus filhos, cuidar dos seus filhos e viver a sua maternidade como o pastor cuida das suas ovelhas. A mãe reconhece a voz do filho, não é? Por mais que às vezes ele queira mudar para passar um trote no telefone, logo logo ela reconhece. Por quê? Porque tem intimidade, porque tem proximidade. A mãe é capaz de dar a vida, não é? Diante do sofrimento e da dor dos seus filhos. A nossa paróquia está fazendo um trabalho de evangelização no presídio Senador Canedo. 90% dos 230 presos que estão lá são jovens. E na maioria das vezes que nós vamos celebrar no presídio, quem está lá? As mães. As mães.
Você não encontra esposa com frequência lá no presídio. Você não encontra pai com frequência no presídio. Quem você encontra com frequência no presídio? As mães. Porque elas não abandonam os filhos, independente da situação. E agora, olhando para o exemplo do bom pastor, que cuida, que ama, que dá a vida como a mãe. Mas o bom pastor conhece, no sentido de uma proximidade que possibilita uma relação de liberdade para levar a ovelha para onde? Para o pai. E hoje, você como mãe, agora eu vou estender também para o pai, né? Porque muitos de vocês que estão aqui são pais. Será que vocês criam os seus filhos para vocês? Ou vocês criam os seus filhos para que eles possam conhecer a Deus, ao Pai? Isso é um risco da nossa cultura e do nosso tempo. Eu tenho 4 sobrinhos pequenos, e eu fico encabulado com o super cuidado que as mães têm hoje em dia com as crianças. Na minha época podia correr, sujar o pé de terra. Hoje o menino não pode mais sujar o pé de terra, não é? Naquela época a gente comia, tinha doce, tinha fruta. Hoje em dia é tudo regradinho. E ai daquela avó que der uma comidinha para o neto, se a mãe vê, coitada da avó, está enrolada, não é? Porque não pode mais, padre. Eu que sou a mãe, eu que fiz o curso lá na Unimed, eu que sei o que tem que dar para a criança. Minha mãe não sabe mais nada não. Antigamente a meninada, né, dava gás, ia lá, fazia um chazinho de noz moscada, a meninada logo estava boa. Hoje em dia não pode dar chá mais para menino, né? Eu fico vendo lá o sofrimento da minha mãe, com as minhas cunhadas e os meus sobrinhos. Vamos criando os nossos filhos como se eles fossem o quê? Propriedade nossa. Como se eles fossem um bem material nosso. E já não somos mais capazes de conduzi-los para Jesus. Porque você como mãe, quantas vezes você reza na sua casa com seus filhos? Você como pai, quantas vezes reza com a sua esposa? Você como filho, quantas vezes veio à igreja? De repente você veio hoje à missa para agradar a sua mãe. Ontem eu encontrei a minha tia e ela falou: Padre Max, eu estou tão feliz porque eu ganhei um presente lindo do Dia das Mães. Essa semana eu chamei meu filho para ir à igreja e ele foi comigo, porque já tem uns 10 anos que ele não vai à igreja. Foi o presente dela do Dia das Mães, o filho aceitar ir com ela à igreja. E pode ser que você seja um filho, ovelhinha rebelde também, não é? Então o conhecimento que Jesus nos apresenta é este conhecimento de intimidade que nos leva para onde? Para Deus. Para Deus. Porque de repente você como mãe se dedica muito, gasta muito, cuida muito, orienta muito, mas esquece de dar o essencial. E depois o mundo lá fora não perdoa. O mundo lá fora não é meio termo, lá ele é violento. Então é necessário que neste domingo do Bom Pastor, nós nos abramos ao poder de Deus, abramos os nossos ouvidos para ouvir a sua voz, abramos o nosso coração para conhecê-lo, para termos uma intimidade profunda com Ele, porque como o pai conhece o filho, e o filho conhece o pai, assim o pastor conhece as ovelhas, e as ovelhas podem conhecer o pastor. E fazendo esta experiência de ouvir, de conhecer, faz uma adesão no coração, porque aí as ovelhas seguem o bom pastor. Olha que interessante esta metodologia, não é? Deste primeiro versículo: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Escutando, elas conhecem, porque faz uma relação íntima, de proximidade, de vivência, e conhecendo, elas são capazes de seguir, de aderir. E pode ser que você, sendo mãe, está querendo muito mais que os seus filhos sigam a você, do que seguir a Jesus.
Quando eu fui para o seminário, minha gente, foi um quebra-pau lá em casa, porque minha mãe não queria que eu fosse padre. Ela queria que eu fosse advogado, imagina. E aí eu falei para ela: mãe, eu sei que a senhora me ama muito, mas eu sei que Jesus me ama muito mais. Então, entre fazer o querer da senhora e o querer de Jesus, eu fico com o querer de Jesus. Porque vocês, como mães, não devem formar os seus filhos para ficar a vida toda debaixo da chibata de vocês. E tem muito filho acomodado que adora ficar debaixo da asa da mãe, porque aí não precisa mudar de casa, não precisa trabalhar para pagar as contas do mês, não precisa fazer supermercado, porque a mãe paga tudo, a mãe compra tudo. Aí tem filho que vai casar, a mãe fala assim: opa, tadinha, estão passando por tanta dificuldade, meu lote é grande. Falei para eles: pode morar comigo lá em casa um tempo, depois faz um barracão lá no fundo. Já ouviram esse tipo de conversa? Aí no primeiro mês já vem o primeiro arranca-raba com a nora, né? Aí chega chorando: ai, padre, minha nora falou isso. Bem feito! Não quer soltar o passarinho para voar? Quer colocar sempre debaixo da asa, achando que está fazendo o melhor? A liberdade de Deus para os nossos filhos, a liberdade que conduz a Jesus, o conhecimento de ouvir a voz, de conhecer e de seguir, é o ensinamento de Jesus para vocês, mães. Mas o evangelho não terminou por aqui. Vamos para o versículo 28, olha o que está escrito lá. Volte aí para o seu texto, vamos ler juntos? Eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. O pastor é capaz de dar a vida para as suas ovelhas. E que tipo de vida é essa? É uma vida de muitos bens materiais? É uma vida de muita prosperidade? Que tipo de vida que o pastor dá às suas ovelhas? O texto nos falou a vida eterna. Vocês prestaram atenção? Olha lá no início do versículo: eu dou-lhes a vida eterna. As mães são capazes de dar a vida biológica, claro, com a colaboração dos pais, né? Também não vamos menosprezar os nossos pais. Mãe sozinha não faz filho. Mas a maternidade, o dom da vida, é prefigurado em quem? Na mãe. Então a vida biológica, você tem uma contribuição importante para o seu filho, dar a vida. Agora, a vida eterna, nós não temos o poder de dar uns aos outros. A vida eterna somente Jesus pode nos dar. E como Ele dá a vida pelas suas ovelhas? Olha aqui para frente, gente. Como que o pastor dá a vida? Morrendo numa cruz, derramando o seu sangue, sendo crucificado, recebendo uma coroa de espinhos, tendo o seu lado aberto pelo poder da lança do soldado. Então é um amor que se doa e doa até doer, porque em muitos momentos da vida amar dói, e nós temos uma visão muito platônica, muito utópica do amor, daquele mundinho dos filmes ou dos desenhos encantados. Não, o amor concreto, o amor real, é um amor capaz de dar a vida, e nós encontramos este exemplo em Jesus. Madre Teresa de Calcutá dizia: amar é doar e doar até doer. Então você, como mãe, às vezes tem muitas dores da sua história, da doação que você fez aos filhos, à família, ao marido, ao casamento. E viver o amor, minha gente, em muitos momentos da nossa vida dói, dói muito, como doeu para Jesus no alto da cruz. Então, o conhecimento de uma reciprocidade,
de uma intimidade, de uma possibilidade de estar próximo, nos dá a liberdade de reconhecer o amor de Deus nas nossas vidas e de sermos capazes de entregar a nossa vida por amor, para conduzir a nossa família a Jesus, que é o nosso bom pastor. E pode ser que na sua casa, no seu casamento, na vivência dos seus filhos, você doe muito a sua vida, desgaste, suor, trabalho, dedicação, e de repente você olha para trás e fala: padre, parece que eu não estou vendo nenhum fruto, parece que o meu suor, a minha dedicação, o meu amor, as minhas dores, não estão tendo frutos. Como Pedro e os discípulos do evangelho de domingo passado, trabalharam a noite toda e não pescaram nenhum peixe. Então, o verdadeiro amor que produz fruto, mesmo na dor, minha gente, é o amor de Jesus. Então não basta ter somente dor, não basta somente ter dedicação, não, mas o amor, a dedicação, a entrega, o suor, o trabalho, precisam ser em Jesus, com Jesus e para Jesus, porque vai ser nele que nós encontraremos a força necessária para viver o amor nos momentos de alegria, de conquista, de festa, mas vai ser com ele também que nós teremos a graça de viver o amor quando nós perdemos um filho, quando nós passamos por uma doença, quando nós estamos passando por um problema grave dentro da nossa família. E hoje o que acontece? Na hora da alegria é encher a cara de cachaça e a barriga de churrasco, não lembra nem de agradecer a Jesus. E na hora da dor, minha gente, é encher a cara de remédio, Rivotril, Lexotan, não é, Gadernal, antidepressivos. Então nós estamos vivendo nos extremos. Por quê? Porque o nosso coração está duro, o nosso ouvido está fechado, a nossa cabeça já não quer mais reconhecer a bondade e a benevolência do amor de Deus, que somente Ele pode nos dar a vida eterna, a vida plena, a vida abundante. Se vocês lerem depois em casa, todo este capítulo 10 do Evangelho de São João, numa das partes Jesus vai falar: eu vim para que as minhas ovelhas tenham vida e a tenham em abundância, ou seja, vida plena, vida cheia de sentido. Vocês pararam para observar o número de jovens, adolescentes e até mesmo de pessoas adultas cometendo suicídio? Nestes 2 últimos anos do Brasil, o nível subiu a quase 90%. E por que está acontecendo isso, gente? Porque nós não estamos ouvindo a voz de Jesus, porque nós não estamos fazendo a relação de proximidade, de reciprocidade com o amor do bom pastor em nós, e estando fora dele, nós não teremos a vida eterna, a vida plena, a vida abundante. E aí, não tendo esta vida, se torna uma vida sem sentido, e se tornando uma vida sem sentido, o que eu faço? Pego o revólver, dou um tiro, porque agora todo mundo pode ter revólver, não é? Pego uma faca, corto os meus pulsos, pego uma corda e amarro no pescoço. Então, é necessário que esta palavra caia no nosso coração, para que hoje, nesta missa, a vida de Deus possa nos alcançar. E quando você faz esta experiência, ninguém terá o poder de te tirar da mão de Jesus. São Paulo vai nos dizer: quem poderá nos separar do amor de Deus? A morte, a doença, a nudez, a perseguição, nada poderá nos separar do amor de Deus. Isso daqui é confirmado agora no Evangelho, porque Jesus acabou de nos dizer: ninguém vai arrancá-las de minha mão. Olhe de novo para a cruz. Como que estão as mãos de Jesus na cruz? Vocês estão observando aqui? Pregada com 2 pregos. E quando pregou a mão dele na cruz, o que aconteceu? Da mão saiu sangue. E foi este sangue que saiu das mãos de Jesus que tem a possibilidade de purificar o nosso coração.
de me ajudar a ser uma mãe mais amável, mas de não ser uma mãe possessiva, de me ajudar a ser um pai que compartilha a vivência do amor no meu casamento, no meu trabalho, na minha família, e que me ajuda também a lutar a cada dia, com o meu suor, com o meu trabalho, com as minhas mãos, para que a família tenha o sustento. Foi as mãos de Jesus que ajudou aquela mulher pecadora que ia ser apedrejada a se levantar da queda do pecado dela. Foi estas mãos de Jesus que falou a Pedro: lance a sua rede ao lado direito da barca. E quando Pedro estava já fraco, porque tinha trabalhado e não tinha comido, e vai puxando aquele tanto de peixe, foi as mãos de Jesus que ajudou a Pedro a suportar o peso da rede. Foi as mãos de Jesus que tocaram tantas crianças pelo caminho. Foi a mão de Jesus que tocou Lázaro, que já estava morto, e que ele ressuscitou dos mortos. Foi a mão de Jesus pregada na cruz, que um dia tomou o pão com os discípulos e repartiu, e fez memória do seu corpo e do seu sangue, que vai se tornar para nós vida eterna. E vai ser esta mão de Jesus que quer te alcançar a cada dia da sua história. Então, quando você, mãe, estiver fraca, desanimada, triste, angustiada, peça a Jesus que Ele segure na sua mão. Você que é filho, quando estiver desordenado por tantas possibilidades, pelo anseio da sua alma, que busca sempre o que é maior, peça a Jesus que segure na sua mão. Mas não basta somente Jesus estar com os braços abertos na cruz. Olha como que Jesus fica na cruz, gente, de braços abertos, para quê? Para acolher cada um com as suas mãos, com seus braços. Mas não basta ter um Deus que dá a vida por nós, um Deus que é o bom pastor, um Deus que derrama o seu sangue para nos salvar, um Deus que quer nos fortalecer, que quer nos acalentar, um Deus que quer nos dar a paz interior, um Deus que quer dar um novo sentido para a nossa vida. Se eu fico de braço cruzado, igual o menino dando birra. Vocês já viram menino no supermercado, quando quer a balinha, o doce, e dá birra? Ninguém pega na mão do menino, não é assim? E esconde, chora, não é? Corre da mãe. E às vezes você vive como uma criança birrenta. Jesus com as mãos abertas para te acolher, e você de braços cruzados. Ninguém tem o poder de te arrancar das mãos de Jesus, porque o preço para que você estivesse nas mãos dele, foi o sangue dele derramado na cruz. Então não há morte, não há dor, não há doença, não há separação, não há perseguição, não há nenhum tipo de problema que possa nos separar do amor de Jesus, que é o nosso bom pastor. Voltemos ao texto agora, no versículo 29. Olha lá o que está escrito. Vamos ler juntos? Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Quem está nas mãos de Jesus, chega nas mãos de quem? Do Pai. Quem está nas mãos de Jesus, chega nas mãos do Pai. Agora, quero explicar para vocês um elemento importante. O pastor que cuida da ovelha tem duas missões primordiais: o alimento. Então ele precisa sempre conduzir a ovelha às pastagens, aonde tem pasto, onde tem capim, para que a ovelha se alimente. Por isso que na época de Jesus o pastor era nômade, ele não tinha morada fixa, porque de acordo com as estações de cada região, ele tinha que correr com as ovelhas para outra região, para que elas pudessem ter o quê? Alimento, as pastagens. E depois o pastor precisa oferecer ao menos uma vez ao dia
a ovelha água, porque senão ela morre. Então, 2 elementos essenciais que o pastor precisa ter com a ovelha: pastagem, alimento, comida e água. Agora pegue o seu folheto na segunda leitura. Voltemos lá ao livro do Apocalipse, na segunda leitura. Vamos pegar o versículo 15, 16 e o 17. Acharam aí? Então, guarde aí. O pastor precisa dar à ovelha comida, pasto e água. Agora vamos ver aqui o que está dizendo a palavra. Vamos ler juntos? Versículo 15. Por isso estão diante do trono de Deus e lhe prestam culto, força, dia e noite, no seu templo. E aquele que está sentado no trono os abrigará na sua tenda. Vamos agora 16. Nunca mais terão fome, nem sede, nem os molestará o sol, nem algum calor ardente. Força, o versículo 17. Porque o Cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor e os conduzirá às fontes da água da vida, e Deus enxugará as lágrimas de seus olhos. Será que Deus não merece uma salva de palmas com essa palavra, não, gente? Nossa! Que maravilha! Ter um Deus que é cordeiro e que se torna pastor. Para quê? Para que as suas ovelhas nunca mais terão fome. Por isso que a cada Santa Missa nós renovamos o sacrifício da última ceia, da Eucaristia que nos alimenta. Para que nós, as ovelhas, tenhamos o pão vivo descido do céu. É Ele que também cuida das suas ovelhas, para que elas não tenham sede, nem quando o sol estiver muito forte, nem quando o calor for muito pesado. Pois o Cordeiro imolado, crucificado, que derramou o seu sangue, que abriu as suas mãos no alto da cruz para acolher todos nós, nos conduzirá como pastor às fontes de águas da vida. Por isso que Jesus disse para a samaritana: se você soubesse com quem você está falando, e se você pedisse a Ele água, Ele faria brotar rios de águas vivas, e você não precisaria mais voltar aqui para buscar água. E quando nós fazemos esta experiência, o próprio Deus enxugará as lágrimas dos nossos olhos. E pode ser que você, mãe, já chorou tanto pelos seus filhos. Pode ser que você, mãe e esposa, já chorou tanto pelas dificuldades do seu casamento com o seu marido. Pode ser que você, mãe, teve que criar os seus filhos sozinha e chorou tanto sem eles verem, por não ter condições de dar o que eles precisavam ter. Pode ser que você, mãe, já chorou tanto quando seus filhos se separaram de você, quando casou, quando foi embora pelo trabalho, quando tomaram uma decisão de vida que você não concordava. E se você se torna uma mãe que se abre aos cuidados do bom pastor, na hora do seu choro, o bom pastor, com a mão dele, enxuga suas lágrimas. Vocês estão entendendo? O bom pastor que enxuga as nossas lágrimas. Eu quase começo a chorar aqui, o tanto que essa palavra é forte, e o tanto que ela precisa ser real, concreta na nossa vida, para que eu tenha água diante da minha sede. E aí eu quero te perguntar, qual que é a sua sede? Quais foram os poços que você buscou água? Quais foram os calabouços, de repente de água suja,
que você experimentou? Quais foram as pastagens na qual você buscou o seu alimento? E que de repente você comeu, ficou enfastiado, teve aquela sensação de alegria, mas depois, quando a comida começou a fazer a digestão, você teve que jogar tudo para fora e vomitar, porque aquilo que você comeu não fazia bem para você. Permita que nesta Eucaristia o bom pastor cuide de você. Não queira viver mais como uma ovelhinha rebelde, pelo seu egoísmo, pela sua autossuficiência, pela sua cabeça dura. Você já sabe o tipo de água que você bebeu com a sua cabeça dura. Você já sabe o tipo de pasto que te alimentou com a sua cabeça dura. Você já sabe que tipo de vida você teve quando você deu o seu grito de independência, de não querer mais Deus na sua vida, de não querer mais o amor do bom pastor no seu coração. Então, nesta Eucaristia, peça ao bom pastor que te leve aos pastos verdejantes. Peça ao bom pastor que te leve às águas límpidas e fluidas, que é capaz de lavar o seu interior e o seu coração. E se você abrir as portas do seu coração para Jesus, Ele entra para se tornar o seu bom pastor. Então vamos encerrar essa missa pedindo isso. Deixe agora o seu folheto de lado. Feche um minutinho os seus olhos. Respira fundo. E permita que esta palavra confronte a sua vida. Aonde esse evangelho tocou mais o seu coração? Quem se tornou o pastor da sua vida? Qual mão tem te conduzido na sua história? Que tipo de água você tem bebido diante da sua sede interior? Que tipo de pasto tem te alimentado diante da sua fome? Vai dizendo agora na sua oração: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Tu és, Senhor, o nosso pastor, e contigo nada nos faltará. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou. É o Senhor que me leva a descansar Junto às fontes, junto às fontes de águas puras, repousantes eu vou. Minhas forças o Senhor vai animar. Canta professando a sua fé, dizendo que o Senhor é o teu pastor. Tu és, Senhor. Tu és, Senhor, O meu pastor. o meu pastor. Por isso nada em minha vida faltará. permita que o bom pastor cuide de você nessa manhã. Tu és, Senhor, o meu pastor. Por isso nada em minha vida faltará. Nos caminhos
mais seguros junto dele eu vou, e para sempre o seu nome eu honrarei. Se eu encontro 1000 abismos nos caminhos eu vou, segurança sempre tenho em suas mãos. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Nada faltará. Então agora nós vamos ficar de pé. E se a sua mãe estiver aí, dê um abraço bem forte nela, um beijo. Se ela não veio, reze por ela. Tu és, Senhor, o meu pastor. Dê o beijo, diz que ama. Hoje é dia para isso, para a gente demonstrar o afeto. É dia de nós tornarmos uma família do bom pastor. De repente sua mãe já é falecida. É dia de você também sentir a saudade. Ai, Padre, eu sinto a saudade da minha mãe. Hoje é o dia. Porque quando o Senhor é o bom pastor, a gente sente a falta, mas a gente fica confortados. E agora, para encerrar esse momento da palavra, da pregação, da vida de Deus em nós, nós vamos cantar bem fortes este refrão com toda a força do nosso coração, dizendo para Jesus que Ele é o nosso pastor e com Ele nada nos faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará.